Mas já estamos aqui na Ponte de Ferro, trazendo uma palavra de reconciliação, porque essa é a única oportunidade que o homem tem, que a humanidade tem, no dia a dia, no seu cotidiano, dentro da sua história contemporânea, ou há 2000 anos atrás, quando nascera uma criança sem pecado, para libertar, para transformar o homem em uma nova criatura. Esse benefício, o homem, ele só pode ser beneficiado por ele quando ele reconhece, quando ele repudia as coisas desse mundo, quando ele procura ter um compromisso com Deus. E ter compromisso com Deus não é coisa fácil, não. Ter compromisso com Deus é o homem repudiar as coisas deste mundo. Ter compromisso com Deus é o homem escolher o caminho estreito. Ter compromisso com Deus é o homem repudiar a idolatria, a feitiçaria. É o homem repudiar a depravação, a imoralidade, o sexo anal, o sexo oral, o prazer de vestir uma saia, um fio dental, de matar, de estrupar, de espartejar. Muito embora Deus dota ao homem agora um ato criativo. Quando ele cria o homem, Deus adota o homem agora esse direito do livre-arbítrio de escolha. O homem tem o direito de escolher o que ele quer. O homem pode escolher qualquer caminho, só existe dois caminhos, é o caminho estreito e o caminho largo. Então agora o homem, ele é que pode decidir se ele vai ou não, querer morar ou não vai depender mais de Deus do que Deus tinha fazer, Deus já fez. Deus morreu na cruz, derramou o seu sangue, tomou uma forma humana, foi flagelado, apanhou, recebeu uma coroa de espinho, foi tido como malfeitor, foi rejeitado, foi cuspido no rosto, esbofeteado. Tudo isso pela humanidade. E a condição da humanidade perante ele não é boa, não. A condição da humanidade perante ele levou o homem a perder a comunhão com Deus. Mas quando o homem perde agora essa condição de se comunicar, de se relacionar com Deus, foi uma opção, foi uma escolha do homem. Portanto, Deus havia avisado ao homem que ele não enveredasse por esse caminho da desobediência. Se por acaso ele enveredasse por esse caminho, as consequências seriam destrutivas. E o homem realmente, ele envereda agora pelo caminho que Deus havia ordenado a ele, que ele não for, que ele não escolher. O homem agora procura caminho mais largo. Ele deixa agora o prazer de se relacionar com Deus. Ele agora deixa o prazer de conversar e dialogar com Deus. Ele deixa o prazer agora de viver num oásis, num paraíso. O homem não quis mais saber de ter uma vida pura, sem violência, sem depravação, sem idolatria, sem injustiça, sem preconceito, sem racismo. Aí o homem agora procura buscar o quê? O desconhecido. Porque o homem pegou, porque o homem queria ser igual a Deus. O homem queria ser igual a Deus. Já pode me arrumar R$2. Agora Deus havia avisado ao homem, olha meu filho. Já pode me arrumar R$2. Eu quero te dizer uma coisa, eu coloquei você aqui nesse jardim aqui, para você todavia permanecer nele, para você cuidar desse jardim. Agora, crescemos e multiplicamos dentro dos padrões estabelecidos por Deus.
Porque ele é o padrão estabelecido por Deus. A sua obediência. Se todavia o homem permanecesse puro, se todavia o homem permanecesse no estado de inocência e de pureza, jamais o homem estaria na condição em que hoje nós vivemos. Quando o homem agora se desliga, ele procura se desconectar com Deus. Aí Deus agora vem, porque ele é de costume toda a tarde Deus conversar com ele. O homem agora, quando ele pega, ele procura se esconder. O homem quer, nessa atitude, nessa escolha, o homem estava dizendo: eu não quero saber mais de Deus. Eu não quero ser mais orientado por Deus. Eu não quero ter uma vida pura, uma vida de paz, de harmonia. Eu não quero estar bem comigo, com a minha esposa, com os animais. Eu não quero mais ouvir a orientação de Deus. Não estou mais interessado em estar submetido a essa ordem que Deus nos deu. Eu quero passar a conhecer o desconhecido. Eu quero provar, eu quero viver o mal. Eu quero estar no mal. Foi só o que aconteceu. O homem prevaricou. O homem não quis mais saber de Deus. Se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, nós não estaríamos nessa condição que hoje nós estamos. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai. É o marido matando a mulher matando o marido. É o irmão matando o irmão, é a irmã matando o irmão. É o avô chupando o neto matando o avô. São os valores revertidos. Tudo isso por conta da prevaricação, do desejo, do homem querer ser igual a Deus, do homem querer os dados, do homem querer ser adorado, ser louvado. O homem não estava satisfeito no paraíso que Deus havia criado para ele. O homem não estava satisfeito naquele oásis que ele vivia em harmonia com a natureza, com a fauna, com a flora. O homem não estava satisfeito com aquela harmonia que ele vivia e que ele tinha com a sua companheira e com os animais. Mas o homem queria muito mais. É que o homem queria. O homem queria ser igual a Deus. Quando o homem agora ouviu ser igual a Deus, foi agora a consequência, o resultado desse desejo que se tornou público pelo fator de ele comer o fruto que Deus havia proibido a ele que ele não comesse. Porque se ele comesse, ele passaria a ser mortal. Ele não poderia mais estar na presença de Deus. Eu não podia mais se relacionar com ele. Ele não podia mais estar naquele paraíso ali. Sabe por quê? Porque naquele paraíso ali também tinha o fruto da vida. Ela chama a pessoa, fazendo para o nosso tempo contemporâneo, e coloca doce ali um caminho cheio de prata e prega cortado para cima de grama. Aí chama a pessoa e coloca um caminho que só quer mudar. É óbvio que a pessoa vai escolher o caminho que só quer mudar. Mas Adão escolheu o caminho que tinha brasa, que tinha grampo. O perigo está aí, na escolha. E quando o homem escolhe o caminho errado, quando o homem ele passa a desacreditar em Deus, quando o homem passa a não querer ser mais submisso a Deus, quando ele passa a querer menosprezar a soberania de Deus, a orientação de Deus, o ensinamento de Deus. Olha isso que vem acontecendo aqui no mundo. É homem que gosta, fazendo é bom deixar bem transparente. Quem gosta, deixa uma saia. E daqui a pouco fica o mundo. Quem gosta de matar, de roubar, de adulterar, de mentir. Quem gosta de manter um relacionamento que venha transmitir a lei natural. E qual é a lei natural de Deus? A lei natural de Deus é essa.
Deus olhou para Adão e Eva quando Deus fez aquele primeiro casamento, porque o casamento é uma instituição divina. E o único meio desse casamento ele ser dissolvido não é o fator porque a mulher é brava, não é o fator porque a mulher engordou demais, ou o homem engordou demais, ou ela emagreceu demais. Não é o fator de você achar outra mulher mais bonita, ou outro homem mais lindo. Deus repudia qualquer homem, qualquer cidadão, qualquer casamento, qualquer nação, que o homem deixa a sua mulher por qualquer motivo. Aí os fariseus chegaram no capítulo 19 de Lucas, aí perguntaram assim a Jesus, é lícito repudiarmos as nossas mulheres por qualquer motivo? Aí Jesus olhou e foi enfático. Antes não era assim. É por causa da dureza do coração do homem, Moisés deu uma carta de divórcio, mas Deus repudia o divórcio. O único motivo do homem repudiar a sua esposa é quando ela comete o adultério. Mas nós vivemos numa sociedade promíscua, vivemos numa sociedade que o homem, ele desvaloriza, desmerece a lei moral e a lei natural de Deus. Por qualquer motivo hoje, o homem quer um divórcio. Por qualquer motivo hoje, a mulher quer se divorciar do marido. Ele começa agora a copiar um cara que é atleta, que tem aquele corpo atlético, mas aquele marido que ele conheceu na sua juventude ali, ele é um cara atlético, era um cara magrinho, mas agora ele está barrigudo, por conta da sua alimentação. Aí a mulher agora foi, os seus sonhos daquele cara atlético. Aí vai parar o marido e diz assim, eu quero meu divórcio. Eu repudio esse tipo de separação, esse tipo de divórcio. O único divórcio que é aceito por Deus é quando a mulher, o homem trai um ou outro. Aí perguntar no capítulo 19 de Lucas, Senhor, quando é que nós podemos repudiar ou deixar nossa esposa? É porque ele engordou? É porque ela ficou mais magra, ele fez ter filho? É porque depois que o teu marido, ele começa a tomar uma cervejinha, ele tem um barrigão, eu posso deixar outro? Ou ele por outro? Não. O motivo do divórcio, ou quente ou não, é quando o outro traz o seu cônjuge. Nós vivemos numa sociedade hoje, você não quer mais saber mais da lei de Deus. Vivemos numa sociedade hoje que anda, que caminha pelo caminho largo. Quem anda no caminho largo é aquele que tem prazer, é aquele que não quer mais ser orientado por Deus. Quem anda no caminho largo é aquele que está totalmente desprovido da graça, do conhecimento, do favor, do perdão de Deus na vida dele, na vida dela. É um indivíduo que repudiou a Deus, é um indivíduo que é ateu, é um indivíduo que é materialista, é um indivíduo que é irreconciliável, é um indivíduo que é inimigo de Deus e da palavra de Deus. Mas nós hoje vivemos uma sociedade, meu irmão, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Vivemos uma sociedade onde os valores estão revertidos. Aonde o marginal, o delinquente, ele tem mais valor do que o cidadão. Aonde o pai de família hoje não é valorizado. É onde hoje o pai de família, ele não tem nenhuma credibilidade, e principalmente a sua origem. Depois do pecado, depois da desobediência de Adão foi avisado. O que nós vivemos hoje é um total descaso pela moral, pela dignidade, pelo casamento, pela pureza. O homem despreza todas essas coisas para o benefício da família, para o benefício da sociedade, para o benefício do mundo. O homem tem mais prazer, mais das coisas desse mundo, de violar a lei moral e a lei natural de Deus. O que é que nós estamos assistindo hoje? Não é desconhecido não. O que nós estamos assistindo hoje
que Deus havia projetado para a raça humana. Foi o próprio homem. O homem queria mais além do que Deus havia dado a ele. O que foi que Deus deu a Adão? Deus deu a Adão um paraíso para viver. Deus deu a Adão uma mulher para estar do lado dele. Deus deu proteção a ele. Que proteção foi essa? Foi ele se comunicar, foi ele se revelar, foi ele orientar a ele. Para que ele não viesse rebeliar contra Deus. Mas o homem, na sua ingratidão, na sua loucura, ele não mede as consequências. Deveria, após a prevaricação dele, o homem não procurou medir. O homem não queria saber. Quando a Eva era peca, Eva pegou boa orientação, o diabo chegou para ela e disse que Deus não está falando sério. A Eva pega do fruto do conhecimento do bem e do mal e come. Ele quando Adão chega, ela passa para Adão. Adão não questionou. Ela não pegou aquele fruto e também comeu. Aí daí quando Adão peca, aí a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. Sabe por quê? Os olhos de Adão e de Eva foram abertos por meio do pecado de Adão, porque Deus havia entregue ao homem essa responsabilidade de governar. Ele seria o governador de todo mundo, o cabeça do mundo. Por isso que Paulo disse que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. A mulher não foi criada para ser um objeto descartável, não. A mulher não foi criada para ser um objeto de depravação, de humilhação. Ela não foi criada para ser tratada como uma prostituta, uma rapariga. A mulher foi criada, sabe para quê? Porque Adão se joga de uma companheira. Mesmo após o pecado, Adão permaneceu honrando e respeitando a sua companheira. Quando o homem sentia a falta da companheira, amar a sua companheira, ele não vai maltratar a sua esposa, a esposa não vai maltratar o seu marido. Observe bem. Compre uma Bíblia. Leia a palavra de Deus. Jesus disse nessa ocasião, se o homem erra por não examinar as Escrituras, o homem tem mais tempo para ler um jornal. Tudo bem, é uma escolha dele. O homem tem mais tempo de assistir um filme de pornô, de violência, de romance, de história. Científico. O homem tem mais tempo para fumar maconha, o homem tem mais tempo para matar, o homem tem mais tempo para adulterar, o homem tem mais tempo para disfarçar aquele que gosta de ficar de quatro, de ser delegado por outro homem, o homem tem mais tempo que gosta de beijar na boca de outro bigodudo, questão. Meu amigo, sabe por que essas coisas vêm acontecendo? Desde lá do Jardim do Éden. Adão não beijou com o outro bigodudo, não, porque Deus, no seu ato criativo, ele criou agora um sexo oposto. Pelo crescimento populacional, você vai ver que Adão transferiu. Adão teve o desprazer de ser o primeiro a sentir na pele a dor da sua transgressão, quando ele teve o desprazer de ver o seu filho matar o seu próprio filho. Todo pecado, todo insulto a Deus é sua recompensa. Deus alongando, Deus espera, Deus dá tempo. O diabo se rebelou lá no chão, mas Deus esperou que ele se arrependesse. Deus dá tempo. Só não vai pensar você se você é mais do que Deus, não, que vai ter Deus a ninguém. Toda desobediência promovida pelo ser humano, ele tem a sua consequência. E a consequência que veio sobre Adão, sabe qual foi? Foi quando eles pecaram, Deus olha para Adão e diz assim: meu filho, eu disse a você que você não comesse
a sociedade que Deus queria que prevalecesse. Aí alguém pode me perguntar se Deus quisesse por que não aconteceu. Porque Deus deixou a critério de responsabilidade do homem. Deus não interferiu, Deus só foi orientar ele, Deus só foi dizer a ele que ele não fizesse, porque as consequências seriam desastrosas, destrutivas. O homem estava ciente. E quando o homem agora passa a perder a sua inocência, aquele homem que não tinha nenhum vínculo, nenhum vestígio de pensamento de matar, de esquartejar, de derramar sangue, de roubar, de adulterar, de promover, de nome. Aquele homem, na sua pureza, ele fazia a sua esposa como companheira, ele tratava bem a sua esposa. Muito embora ele perdesse a sua pureza, ele não adulterava, ele não tinha outra mulher que viesse substituir a sua. Mas após o pecado, o que é que nós estamos hoje? Nós estamos assistindo após o pecado. O homem ignorando a Deus, o homem não é de agora não. Isso vai desde os dias de Adão. Quando o homem perde a sua pureza e a sua inocência, o homem passa agora de descobrir-se afetado pelo pecado, pela a sua prevaricação, e quando ele é atingido, Deus lança sobre o homem a morte. Deus criou o homem para ser impedido, Deus criou o homem para adorar, Deus criou o homem para preservar a fauna e a flora, Deus é semelhante. Mas o diabo não estava satisfeito. O diabo estava inquieto. O diabo, ele estava perturbado. Porque ele era um querubim ungido para estabelecer a ordem. Ele foi criado para guardar o trono de Deus. Mas ele perdeu, ele rebeliou contra Deus e foi expulso do céu. Agora, ele vê o homem agora, aquele primeiro casal se relacionando com Deus, que ele é quem poderia estar ali, diante de Deus sendo honrado. Agora quem estava no lugar dele era um homem, e ele não ficou satisfeito com ele. Adonias era admirado em relação às coisas que é do céu. Adão era limitado, ela não sabia. Mas ele quer vir. E é Satanás, que é o diabo, ele sabia perfeitamente o que existe no céu. Por essa razão ele se rebeliou contra Deus. Ele foi enganado por ele mesmo, o orgulho. Ele queria ser igual a Deus ou manipular a Deus. Quando ele passa a projetar um meio de criar um trono acima do Deus, isso denota, tem uma conotação do que ele queria mandar. Ele queria manipular a Deus, mas não havia nenhuma possibilidade, porque eu quero ver, ele foi criado e Deus não deu certo. Mas quando Deus posição hoje da raça humana. Ele entre a primeira família lá no Jardim do Éden, foi que proporcionou, causou essa destruição, essa separação entre Deus e o homem. Por meio do engano, por meio de uma orientação com Satanás, o que era de um orientou a Eva dizendo a Eva, Deus não era sério, que Deus não tinha compromisso com o que ele falou para ele. Aí Eva cai. Adão caiu voluntariamente, mas por ele pecado, agora Deus amaldiçoou a sua presença.
todo pecado tem a sua justa retribuição. Nenhum pecado ficará impune, nenhuma transgressão ficará impune. É por isso que no capítulo 21 do Apocalipse, a Bíblia diz que aonde há um dia, um mês, um ano e a hora, onde toda raça, tribo, nações e língua, toda a etnia, branco, preto, pobre ou rico, irão comparecer perante o tribunal de Cristo. E qual é o objetivo? Todos nós iremos comparecer para prestarmos conta de tudo que a gente fizer. Aqui você tem uma sala de custódia, você pode pagar um advogado, você pode sair pela porta de custódia, lá no céu não. Quando você for levado para aquele lugar perante ele, ele tem um livro de toda a sua própria vida. A sala de custódia fica assim, todo homem se arrepende, todo homem passa pelo novo nascimento, todo homem. Ele reconhece que é um pecador. Mas enquanto o homem permanecer nesse caminho de idolatria, de feitiçaria, nesse caminho de fazer apologia e ideologia de gênero, de aborto, dessa ideologia de ter prazer na depravação, na imoralidade, do homem ter prazer de vestir uma saia, uma calcinha, de permitir que a sua companheira e sua esposa vá para uma praia de nudez. Quando o homem perde a pureza, ele perde o caráter, ele perde a dignidade. O homem perdeu agora. Cuidado que ele tinha pela família dele, cuidado que ele tinha pela sua esposa. Ele não liga mais. E ela anda com as roupas transparentes. Ela a roupa da sua poupança, da bunda. Ou a metade, ou o seus seios, o seu busto, as suas coxas. Quando o homem perde a sua pureza, com ela o homem perde o seu caráter, a sua dignidade. Ele perde agora o cuidado que ele deveria ter pela família. Os filhos fazem o que quer. Ele não tem mais aquela preocupação de orientar o seu filho. Ele não tem mais aquela preocupação de orientar as suas filhas. Ele não tem aquele cuidado de orientar a sua esposa. O que ele sabe muito mal é só reclamar, é só exigir, mas não orienta ela em nada. Quando Deus dá uma companheira a Adão, aí Adão olha para a sua companheira e diz assim: essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Adão estava querendo dizer o quê? Eu não posso dividir a minha mulher com outro homem, não. Eu não posso permitir que minha mulher ande nua, não. Eu não posso permitir que a mulher ande mostrando a parte da sua bunda, não. Eu não posso permitir que a minha mulher ande com uma saia imoral, indecente. Eu não posso permitir que ela se vista sensualmente para chamar a atenção dos outros homens. Porque ela é parte de mim, ela é minha, eu sou dela. Eu só tenho a obrigação de ter o direito de mostrar o corpo dela a mim. E eu só mostrar o meu corpo à minha mulher. É recíproco. Mas o homem perdeu esse cuidado de preservar, mesmo no estado de pecaminoso, mesmo ele estando distante de Deus, o homem perde esse cuidado que ele deveria ter pela família. Observe uma coisa, meu amigo. Você tem a sua vida, a vida particular é sua. Mas nós podemos deixar de falar a vida com verdade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela orienta uma busca. E essa palavra de Deus, ela transforma, ela liberta.
Ela corrige os erros do ser humano, ela corrige os erros do pecador. Ela corrige os erros de todo aquele cara que é prevaricador, todo aquele cara que é indecente, é imoral, é depravado, é assassino, é ladrão, é roubador, é homossexual. A palavra de Deus, ela esclarece. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela dá vida. A palavra de Deus, ela absorve o homem da condenação eterna. A palavra de Deus absorve o homem da ira futura que vem. E nem sabe o mês do ano, nem a data, mas há de vir. Assim como aconteceu no dia de Noé. Não é brincadeira, não. Deus havia dito que ele havia de destruir toda aquela raça, aquela geração por conta do amor que ele da idolatria, da feitiçaria, do abandono ao conhecimento que ele tinha de Deus. Eles procuraram mudar a verdade e mentira, procuraram agora adorar um Deus de pau, de madeira, de ferro, de bronze, de aço, um Deus de prata, de ouro. Que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, e perna, mas não anda. Os homens não queriam saber mais de Deus. Os homens só tinham mais prazer nas coisas deste mundo. Os homens só tinham mais prazer em satisfazer os seus desejos depravados e imoral. Hoje, se falar a palavra de Deus, você é alvo de perseguição. Se você falar a palavra de Deus com verdade, você vai se tornar um inimigo do Estado. Se você falar a palavra de Deus hoje com verdade, você vai ser procurado para ser assassinado, para ser morto. Todo mundo vai se levantar com você, todo mundo vai querer a sua cabeça, porque assim como perseguiram os apóstolos, porque assim como perseguiram os profetas, porque assim como perseguiram a Jesus Cristo, querendo matar, querendo esfolar ele, assim também vai ser a igreja, que fala o evangelho verdadeiro, que fala o evangelho que vem orientar o elemento humano de sua respectiva responsabilidade com a Constituição divina e a Constituição humana. Você não vai ser bem visto, não. Jesus não foi bem visto, porque Jesus representava um perigo para o sistema. Jesus representava um perigo para os religiosos da época. Jesus representava um perigo para o Estado, para a nação. Porque ele não era conveniente, não convivia com assassino, não convivia com mentiroso, com depravado, com imoral, com perseguidor de pai de família, que não fazia apologia à ideologia de gênero. Quando Paulo fez a situação, ele foi aquele análise da corrupção. Quando ele vê agora a sociedade corrompida, quando ele vê agora e vê a sociedade depravada agora, mergulhando no pecado, quando ele vê o homem agora voltado para adorar um ídolo de barro, de madeira, de ferro, de bronze, de aço, de prata, de ouro. Aí Paulo fica só observando o desprezo que o homem deu para Deus, o prazer de matar, de derramar sangue, de espartejar, o prazer de matar pai de família, de matar adolescente, de matar a mulher, o prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro, o prazer de ficar de quatro e balançar a roseira e perder os seus efixos. Os efixos é aquele que é protetor das veias do ânus. Mas o homem não quer saber disso, não. O homem tem mais prazer. Aquele que gosta é óbvio. Quando eu falo o homem, eu estou generalizando. Você gosta, tem prazer da declamação na imoralidade. Ele tem prazer de ficar de pé ser beijado por outro homem. Ele tem prazer de beijar na boca de outro agricultura e lamber a língua. Ele tem prazer de ficar de quase abrir a boca para receber o esperma. Porque o único órgão constituído pela lei natural foi a vagina, que é um órgão reprodutor. Não foi a sua boca e não foi o seu
amam, não. Nós vivemos numa sociedade dessa, meu amigo. Nós não podemos pegar um outro evangelho. Eu não posso chegar aqui em outro lugar qualquer, ou aqui ou no mundo, ou onde eu chegar, e pregar um evangelho do rouba-rouba, pegar um evangelho que Jesus vai te dar uma mulher bonita, pegar um evangelho que a tua mulher tá feia e arrume outra, pegar um evangelho que você vai ter uma mulher mais morena, e uma mulher mais parecendo o quê? Uma sereia. Um evangelho que ele vai te dar uma maçã, um evangelho que ele vai te dar um carrão, um evangelho que ele vai te dar um carro importado, um evangelho que você vai poder viajar pela Europa. Sabe qual foi o carro? O transporte que Jesus usou na época. Isso não quer dizer que você não possa ter um carro, pode. É com o seu dinheiro, com o seu suor, com o seu lado profissional. Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário. Muito bem, o advogado é digno do seu salário. O promotor é digno do seu salário. O delegado é digno do seu salário. O comandante é digno do seu salário. O advogado é digno do seu salário. O defensor público é digno do seu salário. O presidente é digno do seu salário. O engenheiro é digno do seu salário. O arquiteto é digno do seu salário. O pedreiro, o pintor, o eletricista e por aí vai é digno do seu salário. Mas vivemos hoje é uma verdadeira apostasia. Paulo, Jesus já nos advertiu que nós tivéssemos cuidado com os falsos cães. Quem quer dizer cachorro? Quer dizer, na conotação de Paulo, quer dizer falsos pastores. O que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? O espírito do anticristo, ele não vai tirar proveito de um catador de papel, nem um catador de lixo, não. Ele vai tirar aproveito. São nesses elementos que Paulo introduz. Eu temo, depois da minha partida, se levantarão lobos devoradores que não perdoarão o rebanho e farão de vós negócio. Enquanto Paulo estava comprometido com a dignidade, com a moral, com a pureza da igreja, os de hoje estão comprometidos. É com o dinheiro, é com a contabilidade. Pouco ele está se lixando. O cara que anda errado ou não, pouco ele está se preocupando. O cara que anda de mão dada com o crime ou não, ele pode andar de paletó, ele pode andar de bíblia, ele pode adulterar. Não, a preocupação da maioria desses pastores é na contabilidade do dinheiro do povo. O Evangelho veio para transformar o povo, o cidadão. O Evangelho veio para conscientizar o homem. E Paulo certa vez disse assim: meus irmãos, tenham cuidado para que ninguém seja presa, porque Cristo nos chamou para a liberdade. É quando você para refletir nessa apostasia, meu amigo, devemos estar com a barba de molho, porque Jesus está votando. O governo do anticristo está prestes aí para assumir. O que é que falta? Para que venha se cumprir totalmente, na sua totalidade, a apostasia religiosa. Paulo chegou a dizer que é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, uma só igreja. Mas os homens hoje repartiram Cristo. Os homens hoje espartejaram a Jesus. Na época de Paulo, Cefa de Apolo, tinha 3 partidos de pessoas. Uma dizia eu sou de Paulo, era 4. Outra dizia eu sou de Cefa, outra dizia eu sou de Apolo e outra dizia eu sou de Cristo. Foi obrigado Paulo chegar a dizer assim, chamar todos e fez uma pergunta para eles: porventura Cristo está dividido? Porque Paulo disse para o povo: eu e os demais apóstolos temos um só pensamento, um só sentimento. Nós aqui não brigamos, não lutamos, não é pelo dinheiro dos homens, não é pelo dinheiro do trabalhador, do descalço, do descamisado, não. Nós aqui lutamos para manter uma igreja pura, para manter uma igreja limpa. Aí Paulo diz assim: eu estou zeloso de Deus com os olhos de vós, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar
uma virgem ao noivo, a saber, a Cristo. Veja que analogia que ele fez do casamento e do arrebatamento do encontro da igreja com Cristo. Ele estava dizendo: eu luto para manter uma igreja pura, sadia, uma igreja onde os seus membros foram recrutados para ser a luz, para ser os porta-vozes, para ser o sal da terra, para fazer a diferença nesse mundo. E a igreja que eu vou apresentar a Cristo não é igreja de mercenário, não é igreja que o cara anda com a Bíblia e depois está com a pistola de lado, não. Não é igreja que o cara está na igreja, rezando, orando, dando glória, e à noite ele sai para matar, não. Eu conheço. A igreja que Paulo disse que ia mostrar, ia subir com ele, a igreja pura, meu irmão, de homem verdadeiro, não querido, não adúltero, e não assassino, não depravado, não imoral. Não estou falando aqui no nome de ninguém. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Paulo disse mesmo que ele estava generoso com o zelo de voz, com o zelo de Deus. Aí eu pergunto: quem é hoje que tem esse zelo de Deus na vida dele? Mas o zelo de Paulo era o zelo de Deus, de manter uma igreja pura, uma igreja que fosse de encontro com o sistema. Não, hoje, meu amigo, nós estamos no fim. A palavra de Deus está aí. E a Bíblia diz que a igreja permaneceu em quê? Na doutrina de quem? Eu não vou falar os nomes, mas na doutrina apostólica. Procure ver se a sua igreja mantém. Preserva essa doutrina apostólica. Quem preserva essa doutrina apostólica, ela não se divide. Ele não abre outra igreja para pastorear, ele permanece na mesma igreja. Quem mantém e preserva a doutrina apostólica, ele não enriquece com o dinheiro dos membros, não. Pelo contrário, no capítulo 2, capítulo 4, de Atos dos Apóstolos, o dinheiro que eles estavam dividindo, os membros, os povos, eles foram necessitados. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Essa é a história. E eu chegar e dizer: vai para a igreja tal, é porque eu também faço parte do anticristo, sou um anticristo, sou um mercenário, que eu estou faltando com a verdade. Ele falou, tenha cuidado, para que ninguém vos introduza um falso evangelho, para que ninguém vos engane. É para você pegar a Bíblia. Se você não entender, você vai enviar alguém como enviou alguém lá para o superintendente da Rainha de Candara. Ele lia o Pentateuco, ele lia a Bíblia, a Escritura, mas ele não entendia nada. Aí o Espírito Santo pega Filipe e traslada ele. Digamos, Filipe estava aqui na cidade, o cara estava lá em Casa Amarela. Aí o Espírito de Deus pegou Filipe aqui e trasladou ele lá para a Casa Amarela, para perto do superintendente. Ele deu uma carreirinha, alcançou a carruagem e observou que ele estava lendo no livro de Isaías. Aí ele fez uma pergunta para o superintendente: você entende o que lê? Ele disse: como posso entender se não tem quem me ensine? Não é um título, um anel, um diploma de teologia. Não um título de pastor, de bispo, de apóstolo, que vai levar você nem ele para o céu, não. Ele tem que ter compromisso, sabe com quem? Em primeiro lugar, com a doutrina apostólica e com a saúde da igreja. Aí Paulo deixa bem transparente, porque hoje arrancaram no meio da igreja: cuida de ti mesmo e da doutrina. Primeiro o cara tem que cuidar dele mesmo. Primeiro o cara, ele tem que ser um exemplo. Quando ele é um exemplo, agora ele estará apto para ensinar, para ser um espelho, para ser a coluna da igreja. Já peguei quase uma hora, vou terminar por causa de uma hora. E Deus nos permite uma outra oportunidade. Eu não sou eloquente, não prego muito, mas o que eu prego está tudo dentro da palavra de Deus. Não me levanto contra nenhuma denominação, nenhum pastor. Agora, nós estamos
cheio de mercenário que só visa uma vida farta, empregada, mansão, carrão, um bom plano de saúde, e o pobre membro que trabalha o mês ganha um salário de fome tem a obrigação de ser explorado para levar o dinheiro dízimo para lá, para que ele mantenha o seu luxo. É antibíblico, porque o dízimo era para os levitas e era perpétuo. E não tem nenhum levita aqui não, todos nós somos brasileiros. Quem não gostar do profeta não gosta. Quem me odiar pode me odiar, Jesus for odiar, Jesus for perseguido pela verdade. E a palavra de Deus não mata ninguém não, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus esclarece o indivíduo. Se eu falei alguma coisa de mim, eu serei o culpado, mas eu estou falando que reza a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você é um mercenário, se você vive aí, no capítulo 34 de Ezequiel, o que Ezequiel diz? Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas. Veja os valores aí revertidos. Então um pastor foi chamado para cuidar da ovelha e não para cuidar dele. O Estado foi constituído para cuidar do povo, manter a ordem. Abre creche, abre colégio, moradia, emprego. Não foi para se apacentar e roubar os cofres públicos não. Amém.